Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para a gente fazer o segundo vídeo para estar explicando aqui o que é o semi-pelagianismo. Na aula passada, eu gravei um vídeo rápido explicando o que era o pelagianismo e hoje eu vou estar falando sobre o semi-pelagianismo. E no terceiro vídeo da semana que vem, nós vamos falar sobre a teologia arminiana. Eu acho isso importante porque nós temos visto muitas pessoas confundirem uma coisa com a outra, ou misturando as questões teológicas, e também a gente percebe uma certa desonestidade intelectual por parte de alguns teólogos. Tá? Para começo de história, para falar sobre o semi-pelagianismo, nós precisamos saber quem foi o grande propagador dessa doutrina. O nome dele é João Cassiano. João Cassiano viveu ali entre o século IV, século V depois de Cristo, durante a Idade Média Alta, segundo Rodrigo Zwingli, né? Ou na verdade Zwingli Rodrigo, porque eu estou fazendo esses vídeos baseado nesse livro aqui, tá bom? Deixa eu botar aqui para vocês pegarem a leitura dele. Um livro muito bom, por sinal, da editora Reflexão, que tem como tema uma introdução ao arminianismo clássico, tá? João Cassiano foi um grande teólogo, segundo Zwingli, tá bom? Foi um grande teólogo, um grande pensador do seu tempo. E ele tinha assim uma controvérsia, ele não concordava muito com a teologia tanto de Pelágio como também de Agostinho. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você entender. João Cassiano é o grande responsável pela criação dessa doutrina. O segundo ponto é o termo semi-pelagianismo. Geralmente, quando nós ouvimos essa expressão semi-pelagianismo, nós pensamos logo da seguinte forma: que é uma doutrina teológica que é não uma totalidade da doutrina pelagiana, podemos dizer assim, mas seria apenas a metade das crenças, das doutrinas que o Pelágio pregava, tá? Outra coisa que nós podemos pensar também é que o semi-pelagianismo ele teria bebido diretamente na fonte de Pelágio. É isso que nós vamos ouvir constantemente. Não deixa de ter uma certa verdade. Mas Zwingli, aqui fazendo uma citação do livro de Justo Gonzalo sobre a história da igreja, ele faz uma citação dizendo as seguintes palavras que eu achei bastante pertinente a gente colocar no vídeo, que são as seguintes palavras: os assim chamados semi-pelagianos eram, na verdade, semi-agostinianos, que rejeitavam as doutrinas de Pelágio e admiravam e respeitavam Agostinho, embora não estivessem dispostos a seguir o bispo de Hipona até as últimas consequências da sua teologia. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que o mais correto seria, na verdade, classificar ou conceituar essa doutrina, essa teologia, como semi-agostiniano, porque os seus admiradores, os seus seguidores, tinham uma admiração muito mais, ou seja, uma vertente direcionada muito mais para os escritos e as ideias de Agostinho do que para os escritos de Pelágio, tá? Então aí fica aqui uma observação com relação à terminologia semi-pelagiana. Então se eu chamar semi-agostiniano não será de toda errado. Com relação à doutrina, tá? O que eles pregavam, o que eles ensinavam? Pelo menos aqui, eu coloquei aqui 3 pontos. A primeira doutrina, né, a primeira crença trabalhada por eles é sobre a existência de uma força evolutiva dentro do ser humano pós-queda. Então, uma coisa que o semi-pelagiano prega, ensina, é que existe dentro do homem uma força remanescente pós-queda, ou seja, o homem caiu, o homem pecou, de fato, mas essa queda, esse pecado não atingiu ele totalmente. Então, esse é o primeiro ponto, porque existe essa força remanescente dentro dele. Segunda observação, ou segunda crença dentro do semi-pelagianismo, que essa força que restou dentro do homem, ela possibilita o movimento inicial da fé. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que existe uma força que restou dentro do homem após a queda, e essa força ela vai dar a possibilidade, ou seja, ela vai dar os primeiros passos, os primeiros movimentos inicial para que ele possa desenvolver uma fé em Deus, tá? Então essa é a segunda doutrina que eles falam, tá bom? Terceira
e a última doutrina, tá? Que eu quero citar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Minha intenção não é criar um vídeo longo, mas é apenas um vídeo informativo. É que a vontade humana ela foi apenas enfraquecida, tá? Então a vontade humana não teria aí sido totalmente perdida, ou aí vai entrar as questões do livre-arbítrio, etc. Tal. Então você observa que o semi-pelagianismo, tá bom? Ele é muito parecido com algumas ideias pelagianas e um pouco também bebe também um pouco das doutrinas de Agostinho. Em que sentido? Porque o semi-pelagianismo fala que essa força inicial, no livro aqui de Zwingli, Rodrigo, ele vai dizer que essa força inicial que leva esse movimento em direção à fé, ele é só o primeiro passo. Que Deus, a partir desse primeiro passo que essa força dá, ou seja, você está querendo Deus, você está gostando de Deus, você escolheu, então Deus começa a agir, começa a manifestar a sua graça, mas é uma graça que se manifesta mediante a tua disponibilidade, a tua crença em relação à fé. Então, observem que eles vão trabalhar a ideia de que o homem precisa, de fato, da graça de Deus para ser salvo, mas isso não quer dizer que ele também não possa dar um passo, que ele não dê um passo em direção a essa fé. Diferentemente do que dizia Pelágio. Pelágio vai dizer claramente que o pecado de Adão e Eva, que aconteceu no paraíso, é uma coisa que diz respeito a eles, e que o homem ele não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa, tá? Ou seja, cada um escreve a sua história diferente, cada um é como se viesse, como diz um certo filósofo, é como se ele viesse uma folha em branco e ele pode escrever a sua história. Já no semi-pelagianismo, eles defendem a ideia de que o homem, sim, ele foi atingido pelo pecado, ele foi atingido pela queda no Éden, mas essa queda não teria corrompido o homem na sua totalidade, tá? E por último, tá? O concílio de Orange, um concílio que aconteceu ali em 529 depois de Cristo, acabou condenando, é claro, as doutrinas semi-pelagianas, tá? Inclusive, tem uma citação aqui, ainda do livro de Zwingli, Rodrigo, do que aconteceu nesse concílio, que diz o seguinte: se alguém afirmar que podemos formar alguma opinião correta ou fazer qualquer escolha correta que se relaciona com a salvação da vida eterna, como é expediente por nós, ou que possamos ser salvos, isto é, assentir a pregação do Evangelho através de nossos poderes naturais, sem a iluminação e inspiração do Espírito Santo, que faz com que todos os homens alegremente assistam e creiam na verdade, está desencaminhado por um espírito herético e não entende a voz de Deus que diz no Evangelho, porque sem mim nada podeis fazer. E a palavra do apóstolo, não que sejamos competentes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa competência vem de Deus. Então observa que o concílio ali de Orange, um concílio que aconteceu na França, na verdade o segundo concílio, classificou as doutrinas semi-pelagianas como heréticas. E, infelizmente, eles caíram por terra. E para finalizar, mais uma vez, nós hoje encontramos em nossas igrejas, principalmente nossas igrejas pentecostais, infelizmente, algumas pessoas que têm essas ideias semi-pelagianas, que costumam usar argumentos ou jargões de que o homem ele pode se chegar para Deus, que o homem ele tem uma força interior, que ele pode usar essa fé e vencer. Eu peco se eu quiser, eu posso vencer o pecado. Então a gente observa que isso é baseado muito na questão do livre-arbítrio de cada um. A gente não está aqui negando o livre-arbítrio, não é a minha intenção, mas reconhecemos pela Bíblia que o homem ele é incapaz de fazer qualquer coisa espiritual se não for com a ajuda de Deus. A gente no próximo vídeo a gente vai trabalhar a teologia arminiana, entender o que foi de fato o arminianismo, ok? Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se assim Deus quiser.